Vamos então falar de um tema que realmente está influenciando toda a geopolítica e vai bater aqui com certeza o ano que vem nas suas avaliações econômicas. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir hoje para discutir a situação na Síria. No último final de semana, Bashar al-Assad, que havia assumido o poder em 2000, com o falecimento do seu pai, que por sua vez tinha assumido em 1970, Hafez Assad, o Bashar al-Assad fugiu do país após tropas insurgentes tomarem a capital de Damasco, que é a cidade mais antiga do mundo. O Kremlin afirmou que a Rússia concedeu asilo político a Bashar al-Assad. A decisão foi do próprio presidente Vladimir Putin. Com a escalada da tensão na Síria, o governo brasileiro determinou a retirada da embaixada em Damasco e pediu que todos os brasileiros busquem sair do país. Vamos para Izmir, na Turquia, que tem 3.000 quilômetros de fronteira com a Síria, ao norte da Síria. Lá se encontra nosso solerte repórter Luca Bassani. Luca, boa noite para você. Como é que está aí a situação, a tensão na Síria? E eu já vou emendando para você uma pergunta. Com a queda de Bashar al-Assad, isso leva a um enfraquecimento do grupo Hezbollah, uma vez que Assad pertence àquela minoria alauíta de 11%, que era mais próxima dos xiitas do Irã, que mantinham a atividade do Hezbollah. Com isso, qual é a tendência? Um enfraquecimento do Hezbollah, a Turquia abandonando as áreas que ela domina no norte e os curdos não se animando mais por uma rebelião separatista. Isso tende a ser bom para a Síria ou há possibilidade de que grupos terroristas como o Estado Islâmico, Daesh, tomem conta e compliquem ainda mais a situação no Oriente Médio? Vai você. O dia seguinte é sempre uma incógnita, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A gente sabe que a situação na Síria ela é dramática há pelo menos 14 anos, praticamente, né? Desde março de 2011, nós temos a guerra na Síria se desenrolando, mais de 600 mil pessoas mortas, 7 milhões de refugiados e um país completamente colapsado na sua economia. A gente tinha observado já na última semana o avanço dos rebeldes de diversas facções, desde jihadistas, terroristas, brutos até aquelas vertentes mais seculares democráticas, tomando a cidade de Alepo, depois cidade de Rama, cidade de Homs e por fim Damasco no último final de semana com a fuga do ditador Bashar al-Assad, que como você bem enunciou, ficou 24 anos no poder depois de ter herdado o poder do seu próprio pai, Hafez al-Assad, do golpe que deu em 1971 na Síria. Nós vemos que a situação ainda é muito incerta, mas algumas conclusões podem ser tiradas. Quem são os perdedores neste cenário? O Hezbollah, você listou muito bem, é esse grupo xiita fundamentalista libanês que faz fronteira com a Síria, recebia seus armamentos do Irã, principalmente a partir da fronteira com a Síria, ou seja, o abastecimento do Hezbollah vai ficar muito enfraquecido se não tiver em Damasco um governo alinhado a esse grupo. Ao mesmo tempo, o Irã é enfraquecido. Não podemos esquecer que, apesar da Síria ser um país majoritariamente sunita, de 74%, o Bashar al-Assad e sua família era lauíta, um subgrupo dos xiitas, e que dava uma certa influência do governo persa xiita também no coração do Oriente Médio. Então o Irã perde prestígio dentro do mundo árabe. E também a própria Rússia é derrotada, porque a gente não pode esquecer que quem dava sustentação logística para o governo de Bashar al-Assad continuar atuando, até mesmo ter recuperado importantes áreas dos rebeldes e do Estado Islâmico durante a década passada, foi Vladimir Putin, que agora é ocupado com a sua guerra na Ucrânia, não tem mais dinheiro em caixa, não tem mais as condições militares como tinha anteriormente para ajudar o importante aliado que agora teve o asilo político concedido, né? O asilo de qualquer maneira feito pela Rússia. Aqueles que a gente pode falar que são vencedores nesse momento, a Turquia, de onde vos falo agora, é um vencedor, porque a Turquia também financiou fortemente os rebeldes durante os últimos meses. Falam que o presidente Erdogan tem interesse num governo diferente dentro da Turquia, da Síria, perdão, não só por ser um desafeto de Bashar al-Assad, mas porque aqui na Turquia são cerca de 3 milhões de refugiados sírios,
que, segundo os turcos, estariam exaurindo os sistemas de saúde, o sistema de previdência, todas as questões sociais aqui estariam ruins, principalmente na fronteira, e poderiam fazer agora a repatriação desses refugiados sírios, lembrando que tem mais de 2 milhões na Europa, 3 milhões na Turquia e também por volta aí de 2 milhões no Líbano. Então, a situação agora pode ser a repatriação de muitos deles. Além, é claro, dessa questão dos curdos. Não podemos esquecer que aqui na Turquia, em grande parte do Oriente Médio, há muitos curdos, cerca de 40 milhões de curdos, quase praticamente a maior nação do mundo, a maior etnia do mundo sem um Estado soberano, né, divididos entre Irã, entre Iraque, Síria e Turquia, e que estavam se fortalecendo com essa quebra da integridade territorial da Síria e agora não tem o seu futuro incerto. Obviamente que os Estados Unidos, as potências ocidentais também estão por trás de alguns dos rebeldes, atrás dos próprios curdos e podem ser beneficiados, assim como o próprio Benjamin Netanyahu, porque era um inimigo de Bashar al-Assad. Não sabemos o que acontecerá com a Síria, podemos apenas dizer que são dias de incerteza. É importante dizer que outros países que também tinham ditaduras sanguinárias, como a Líbia, como a Muammar Gaddafi, como o Iraque, como Saddam Hussein, no dia seguinte encontraram situações ainda piores. Então a gente sabe que a realidade era muito ruim, o que nós não queremos é que elas piorem. E com grupos como o HTS, né, o Hayat Tahrir al-Sham, que é esse grupo que é filho da Al-Qaeda, muitas preocupações sobre o direito das minorias religiosas, dos xiitas, dos cristãos e da própria diversidade étnica dos curdos que nós temos dentro da Síria, se esse grupo for de fato fundamentalista a ponto de instalar a Sharia, como foi feito no Afeganistão, como foi feito no Irã. A preocupação é que isso possa piorar a situação da Síria, que já era dramática, mas há muitas conversas acontecendo nos bastidores. A China tem participado, a Rússia tem participado, os Estados Unidos, a própria ONU, porque é de interesse global que a Síria se torne um país estável, se torne um país economicamente viável, por sua posição geoestratégica, no coração do Oriente Médio, uma parte no Mediterrâneo, no Levante, com uma parte também considerável no deserto, fazendo a transição para o Iraque e para o Irã. Então ninguém quer que a Síria seja um país falido, uma nação em ruínas. Todos querem que ela seja estável e possa negociar com o resto do Oriente Médio e do mundo, assim como as demais nações do Oriente Médio têm buscado fazer durante as últimas décadas. Ô, Luca, 3 pontinhos rápidos, bem rápidos, para você ser bem didático aqui para a nossa audiência. Primeiro ponto, o que impressionou foi o desempenho rápido dos rebeldes. O exército, em 2011, ficou ao lado de Bashar al-Assad, conseguiu segurar o avanço dos rebeldes até 2015, quando a Rússia ingressou decisivamente e praticamente encerrou aquela primeira fase, aquela primeira parte da rebelião. Agora, eles estavam ali localizados no noroeste da Síria, em Idlib, onde são mais ou menos 320 quilômetros até Damasco, que é a capital da Síria. E avançaram com uma rapidez impressionante, praticamente nenhuma resistência. Alguns dizem que morreram apenas 50 pessoas dessa vez, quando 300 mil morreram na primeira fase desta guerra. O que teria acontecido? Por que o exército libanês sírio, resolveu não resistir desta vez e abandonar Bashar al-Assad? A Rússia, nós entendemos por quê. Estava a guerra na Ucrânia. Mas por que o exército não ficou ao lado de Assad desta vez? Segundo ponto, sendo a Turquia, como você muito bem colocou, uma grande vitoriosa nesta rebelião, porque o Erdogan é inimigo político de Bashar al-Assad, só que uma grande parte do nordeste da Síria é dominada pelos curdos. E os curdos querem criar um país próprio deles, que entra na Turquia e entra no Iraque. Como ficarão esses sonhos expansionistas ou de querer dividir a Síria dos curdos agora que Erdogan os tem como também grandes inimigos? E o terceiro e último ponto para você. Parece que o Hamas, que é um grupo terrorista sunita, comemorou a queda de Bashar al-Assad. Será que podemos, para Israel, foi uma boa notícia ou uma notícia preocupante? Consegue lembrar esses 3 pontinhos? Consigo sim, Capês. A velocidade ela é explicada pelo próprio movimento de não abertura política de Bashar al-Assad, que teve durante os últimos 4 anos uma relativa estabilidade, podia negociar com os rebeldes para dar longevidade ao seu governo, dar algumas concessões no aspecto político, liberar alguns presos políticos e também conversar um pouco melhor com essa oposição. Ele não fez isso, as próprias forças armadas foram sucateadas durante esses anos, principalmente com a Rússia empenhada com a sua própria guerra desde 2022, novos armamentos não chegaram a ponto de
poder repelir as forças rebeldes que estavam sendo abastecidas pelos turcos, pelos catares e também por parte do Ocidente, ao mesmo tempo em que nós vemos que os salários caíram muito com a crise inflacionária dentro da Síria. Falam que durante os últimos meses o salário de um soldado na Síria, que no auge da guerra era muito alto e muito acima da vida de miséria da população, chegou a por volta de $30, o que seria aí 150, 180 reais para passar um mês inteiro. Então, o próprio exército viu que a manutenção desse governo é inviável do aspecto econômico e político e acabou não lutando quando os rebeldes avançaram nas principais cidades, e Bashar al-Assad teve consciência disso a ponto de fugir com a sua família para Moscou antes dos rebeldes adentrarem a capital Damasco. Em relação à Turquia e aos curdos, é um ponto interessante, porque pode haver uma pressão internacional das potências ocidentais para a criação de uma região autônoma do Kurdistão. Nós sabemos que a Turquia também pertence à OTAN e ela é muito próxima dos Estados Unidos e não gostaria de perder o seu território. O presidente Erdogan fala que os curdos são o grande problema da unificação da Turquia, né, por conta desse separatismo que existe desde o começo do século XX e que, de fato, pode ser uma pedra no sapato dessas lideranças, porque no Iraque, de fato, nós temos já a grande parte do Kurdistão iraquiano como uma zona autônoma. Na Síria também já atuam de maneira autônoma. Na Turquia são duramente reprimidos. Se eles vierem juntos, fortemente armados, pode ser que no futuro o Kurdistão nasça a partir de uma empreitada militar. Mas agora é muito cedo para dizer o que pode acontecer. Erdogan patrocinar ainda mais esses rebeldes para que eles reprimam os curdos dentro do território sírio e evitem uma escalada dessa questão além das fronteiras sírias, ou seja, aqui já na Turquia. Em relação à última pergunta, acho que eu não vou me lembrar, mas se você puder me falar rapidinho, a gente conclui o pensamento aqui. Tão grande assim, você vai ler... Quem pediu? Luca Bassani, você tem mais alguma questão para colocar para nós? Alguma coisa para você atualizar aqui para a gente? Não, a questão apenas é que muitos sírios estão fazendo o caminho de volta do Líbano para a Síria, sim, da Turquia para a Síria. Muitos deles estão se repatriando, mas com essa incerteza. Não sabemos se o governo agora do HTS, desses grupos rebeldes, será melhor ou pior que Bashar al-Assad. Difícil ser pior, considerando a ditadura sanguinária que tivemos nos últimos anos, mas sempre pode piorar se tratando do Oriente Médio, infelizmente. Nós vamos continuar aqui monitorando de perto e voltaremos ao longo da programação. Só uma questão, Luca. Só uma questão, nós temos aí mais de 3 milhões de refugiados sírios na Turquia e outros tantos milhões na Europa, Alemanha, nos países da Europa Ocidental. Você vê alguma possibilidade nesse momento deles retornarem para a Síria ou ainda é muito cedo? Nós estamos ainda fazendo prognósticos, que ninguém tem bola de cristal. É só esse último ponto que eu queria que você nos esclarecesse. É cedo e acredito que muitos deles querem voltar porque grande parte dos sírios não se encaixaram bem na sociedade turca, não se encaixaram bem na sociedade europeia, eles sentem saudades da sua própria casa. Eu, que tenho famílias de meus avós, bisavós italianos que deixaram por conta da guerra a sua casa, todos querem voltar para casa, todos têm esse sonho de no futuro poder voltar na terra onde nasceu. E acredito que muitos sírios também, mas isso vai depender também de negociações por conta do interesse que as potências ocidentais e a própria Turquia têm de não manter essa população dentro do seu próprio país por conta dessa questão dos recursos. A questão migratória tem sido amplamente discutida e é algo que a gente vai ficar analisando. Ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa, mas acho que muitos vão querer voltar sim, assim como muitos ucranianos já voltaram depois que a guerra deu uma arrefecida. Provavelmente seja um movimento interessante migratório da gente acompanhar, uma grande massa de pessoas esperando poder reconstruir o país. Esperamos que um país mais democrático, mais justo e menos violento. Muito obrigado, Luca Bassani, e as nossas homenagens aos mais de 8 milhões da comunidade sírio-libanesa que ajudam o progresso deste país. Um beijo também aos clubes, ao Monte Líbano, ao Clube Sírio, que foi campeão mundial de basquete em 1979 com Marquinhos, Carioquinha, Dodge, o nosso querido Marcel e também o grande Oscar. Parabéns, 79, Sírio, campeão mundial em cima do Estrela Bucareste.